Fala galera que assiste ao Blabologia, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emílio Garcia e hoje nós vamos falar sobre cera de ouvido. Eu preciso pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal e de deixar o seu joinha. Isso é muito importante para fazer o nosso canal crescer. Além disso, eu gostaria de lembrá-los que o Blabologia é patrocinado pela Doppel Store, que faz camisetas científicas fantásticas e que faz inclusive a nossa camiseta do Blabologia. Então se você tiver interesse sobre essa temática, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo. O Igor da Doppel enlouqueceu mais uma semana e na compra de 6 camisetas você vai pagar apenas 4. Então eu pretendo usar 120 segundos para explicar para vocês o que é cera de ouvido e para que ela serve, começando agora! A cera de ouvido é constituída por óleos produzidas por glândulas da epiderme que revestem o nosso ouvido interno. A primeira função desse óleo é manter o nosso ouvido lubrificado. Além disso, ele também tem a mesma função da nossa cera produzida no nariz, que é proteger o ouvido da entrada de micro-organismos e de sujeiras. Uma terceira função dessa cera é impermeabilizar a parte interna do ouvido, protegendo esses tecidos da umidade do ar ou da água quando a gente entrar em contato com isso. Mas tem uma coisa muito interessante da cera de ouvido que a gente precisa entender. Esse tecido interno do ouvido, ele vai descamando da mesma maneira que a nossa pele. Quando a minha pele descama, essas células elas simplesmente vão caindo, elas vão indo para o ar. Grande parte da poeira que a gente respira, inclusive, são células de pele morta. No caso do ouvido, essas células mortas elas ficam presas em uma cavidade. Esse óleo produzido pelo ouvido, ele também tem a função de acumular essas células mortas. Essas plaquinhas de cera elas vão se formando no fundo do ouvido. E à medida que a gente vai conversando, falando, ou à medida que a gente vai mastigando, ou seja, o movimento do nosso maxilar, ele naturalmente empurra essa cera para fora do ouvido e pedacinhos de cera vão cair, limpando essa cavidade do ouvido de células mortas. Quando esse sistema não funciona direito, essas plaquinhas de cera podem se acumular no fundo do ouvido, causando uma dificuldade para a gente escutar, porque a gente vai ter um tampão de cera ali no fundo. Nesses casos específicos, existe a necessidade de retirar esse excesso de cera. O que é ideal nesses casos é a gente procurar um médico para fazer essa limpeza. Quando nós usamos um cotonete, ao invés de retirar a cera, na maioria das vezes nós empurramos a cera em direção ao fundo do ouvido. E isso pode aumentar a chance de formar esses tampões ou pode resultar na gente pressionando tanto que a gente pode furar o nosso tímpano, que é a membrana que nos ajuda a escutar. Então sempre se lembre que a cera ela é fundamental para o funcionamento e para a limpeza do nosso ouvido, e não para a sujeira do nosso ouvido. E que a gente nunca deve usar cotonete para limpar o nosso ouvido interno. É isso! Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, um abraço!